A caixa de cartão escorregou dos meus dedos trêmulos e bateu no chão de madeira arranhado com um baque oco que ecoou pelo apartamento vazio. Fiquei paralisada na porta, com o corpo todo a doer por ter subido 3 lances de escadas e por uma semana sem dormir, a fazer as malas, a correr e a esconder-me. O ar de setembro, que entrava pela janela aberta, trazia o cheiro da chuva e dos gases de escape misturado com outra coisa. O fumo de cigarro, caro e estrangeiro, vinha de algum lugar próximo. Agora eu estava segura. Tinha que estar. O meu reflexo olhava para mim da janela, e eu mal reconhecia a mulher que me olhava de volta. Olheiras profundas se formaram sob os meus olhos. As minhas maçãs do rosto estavam muito salientes depois de semanas sem comer quase nada. O hematoma na minha clavícula tinha desbotado para um tom amarelo esverdeado doentio e estava escondido sob o meu suéter grande demais. Eu tinha 26 anos e parecia assombrada, como um fantasma usando o meu rosto. Você está bem, Emma. Tu estás bem, sussurrei para mim mesma, repetindo o mantra que tinha usado nas últimas 3 semanas, desde que finalmente reuni coragem para deixar Marcos. 3 semanas desde que mudei o meu número de telefone, fechei as minhas contas nas redes sociais e gastei todas as minhas economias neste pequeno apartamento de um quarto, num prédio onde ninguém pensaria em me procurar. O apartamento cheirava a tinta velha e as memórias de outra pessoa. Era menor do que as fotos sugeriam, mas era meu. As paredes eram de uma cor creme suja e manchas de água brotavam pelo teto como flores estranhas, mas pelo menos as fechaduras eram novas. Eu tinha me certificado disso antes de assinar o contrato. Havia 2 fechaduras e uma corrente. O zelador olhou para mim estranhamente quando insisti nelas, mas eu não me importei com o que ele pensava. Arrastei a caixa para o que seria o meu quarto, meus tênis rangendo no chão. A luz do final da tarde entrava pelas persianas, projetando barras de luz e sombra pelo espaço vazio. Tentei não pensar na metáfora. O meu novo telemóvel, que Marcos não sabia que eu tinha, vibrou no meu bolso. E o meu coração parou antes de eu ver que era apenas a companhia de eletricidade a confirmar a minha marcação para a instalação. Expirei lentamente, forçando os ombros a baixarem de onde estavam encolhidos perto das orelhas. Isto ia demorar tempo. A cura sempre demorava. Eu estava ajoelhada ao lado da caixa, tirando lençóis que não combinavam, e um travesseiro que cheirava a depósito, quando ouvi música. Música clássica. Era assombrosa e complexa, e vinha da parede que separava o meu apartamento do vizinho. Era linda e triste. Era tocada no que parecia ser um sistema de som caro, do tipo que custa mais do que 3 meses de aluguel. Estranho para este bairro. Este prédio deveria estar cheio de estudantes e artistas em dificuldades. Pessoas como eu, apenas tentando sobreviver. Mas aquela música falava de riqueza e de uma vida que eu nem conseguia imaginar. Pressionei a palma da mão contra a parede, sentindo a vibração sutil das notas graves. Por um momento, deixei-me perder nela e deixei que abafasse a ansiedade constante que vibrava nas minhas veias. Então parou. O silêncio que se seguiu parecia carregado de expectativa. Retirei a mão como se a parede me tivesse queimado. Pare de ser paranoica, murmurei, voltando a desfazer as malas. É só um vizinho que gosta de música clássica. Mas as minhas mãos tremiam novamente enquanto fazia a cama com os lençóis velhos. Ao pendurar a minha escassa coleção de roupas no guarda-roupa, percebi que tudo o que eu possuía cabia em 4 caixas. Marcos tinha ficado com tudo o resto, os móveis, os pratos e a vida que construíramos juntos, ou melhor, a vida que ele construíra à minha volta, uma gaiola disfarçada de amor. Quando a noite caiu, eu tinha conseguido criar algo parecido com um lar. Tinha o meu colchão no chão, um candeeiro que encontrei numa loja de caridade e os meus livros empilhados contra a parede como uma fortaleza de papel. Não era muito, mas era meu. O meu estômago roncou, lembrando-me que eu não comia nada desde o café e o donut velho que comi na estação de serviço naquela manhã. Eu tinha visto uma pequena mercearia a 2 quarteirões de distância quando cheguei. Eu poderia ir até lá e voltar antes que ficasse muito tarde. Peguei no meu casaco e nas chaves e verifiquei as fechaduras 3 vezes antes de sair. O corredor estava mal iluminado e uma das lâmpadas fluorescentes piscava com um zumbido elétrico que me deixava nervosa. Caminhei rapidamente em direção às escadas, com os meus passos a serem o único som. Então ouvi a porta abrir atrás de mim. Não queria olhar para trás. Devia ter continuado a andar. Devia ter me metido na minha vida.
Mas algo me fez olhar por cima do ombro. O homem que saiu do apartamento ao lado do meu não pertencia àquele lugar. Se foi o meu primeiro pensamento, imediato e certeiro. Ele pertencia a revistas e filmes, a lugares onde cordas de veludo mantinham as pessoas comuns afastadas. Era alto, facilmente com mais de 1,80 m, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore, todo ângulos acentuados e beleza cruel. Ele usava um fato cinzento escuro com riscas subtis que eu instintivamente sabia que custava mais do que o meu carro. O tecido movia-se como água sobre os seus ombros largos. Mas foram os seus olhos que me tiraram o fôlego. Eram escuros, quase pretos na luz fraca do corredor, e fixavam-se diretamente em mim com uma intensidade que parecia física e predatória, como se ele estivesse a catalogar cada detalhe e a arquivar-me para referência futura. Buonasera, disse ele, com uma voz grave e um sotaque que envolvia as palavras italianas como fumo. Boa noite, eu deveria ter respondido, acenando educadamente com a cabeça e continuando o meu caminho. Em vez disso, fiquei paralisada como um veado diante dos faróis de um carro, com os meus instintos a gritar perigo, embora o meu cérebro tentasse me dizer que ele era apenas um vizinho, apenas um homem. Dois outros homens apareceram atrás dele. Ambos eram corpulentos e usavam fatos escuros. As suas mãos estavam cruzadas à frente do corpo, numa postura que eu reconhecia de tantos filmes. Segurança. Guarda-costas. Que tipo de pessoa precisava de guarda-costas num prédio como este? A minha voz saiu quase como um sussurro. Limpei a garganta e dei um passo para trás. Boa noite. Os seus lábios curvaram-se num que poderia ser um sorriso em outra pessoa, mas nele parecia uma promessa de coisas que eu não sabia nomear. Coisas perigosas. Você é nova. Não era uma pergunta. O apartamento ao lado do meu. Sim, acabei de me mudar hoje. Por que estava a contar-lhe isso? Por que não conseguia desviar o olhar dos seus olhos? Ele deu um passo em minha direção e eu recuei instintivamente até as minhas costas baterem na parede. O corredor, de repente, pareceu impossivelmente pequeno, e o ar estava pesado e difícil de respirar. Ele cheirava a colônia cara e a outra coisa, talvez pólvora. Pólvora, talvez. Ou eu estava a imaginar. O meu coração batia forte contra as costelas. Bem-vinda ao prédio, disse ele, cada palavra deliberada. Ele esperou. Sou Dante, Dante Salvatore. Ele estendeu a mão, mas eu olhei para ela como se ela pudesse morder. Os seus dedos eram longos e elegantes, e um anel de prata na mão direita refletia a luz tremeluzente. Algum tipo de brasão de família, intrincado e antigo. Eu sabia que deveria apertar a mão dele. Sabia que recusar seria rude e chamaria a atenção para mim, marcando-me como estranha. A minha mão deslizou para a dele e os dedos dele fecharam-se em torno dos meus, com uma gentileza que contradizia tudo o resto nele. A pele dele era quente e calejada em lugares inesperados. As mãos de um trabalhador num fato de homem rico. Emma, sussurrei. Emma. Thompson, a mentira saiu automaticamente. Eu a havia praticado centenas de vezes. O nome de solteira da minha mãe. Um novo começo. Emma. A maneira como ele disse meu nome parecia uma carícia e uma declaração de posse ao mesmo tempo. Ele segurou minha mão por um momento a mais do que o necessário, seu polegar roçando meus nós dos dedos em um gesto que me causou um arrepio no braço. É um nome lindo. Retirei minha mão e a segurei contra o peito. Eu deveria ir às compras a esta hora. Uma sobrancelha escura arqueou-se. A vizinhança. Nem sempre é seguro aqui à noite. Eu ficarei bem. Aproximei-me da parede, desesperada por distância, por ar e pela segurança da escadaria. No entanto, ele acenou para um dos homens atrás dele. Marco irá acompanhá-la. Não, disse eu com a voz demasiado aguda e em pânico. Forcei-me a respirar e a suavizar o tom de voz. Não, obrigada. A sério, ficarei bem. Agradeço, mas insisto. Agora havia aço por baixo da suavidade da sua voz. Este era um homem que não ouvia frequentemente a palavra não, se é que alguma vez a ouvia. O guarda-costas, Marco, avançou com uma expressão neutra, mas a sua presença era avassaladora. Olhei dele para Dante, sentindo as paredes a fecharem-se. Senti-me presa novamente, como se tivesse escapado de uma jaula apenas para tropeçar noutra. Está bem, sussurrei. O que mais eu poderia dizer? Obrigada. O sorriso de Dante voltou.
agora mais caloroso. É um prazer, Prago. Temos de cuidar dos nossos vizinhos, especialmente aqueles que viajaram de longe. Nada deve passar despercebido. Nem o meu corpo magro, nem a maneira como me comportava, como se estivesse quebrada, nem o medo que não conseguia esconder. Sentindo necessidade de proteção, fugi da maneira mais graciosa possível, caminhando rapidamente em direção às escadas com Marco a seguir-me 3 passos atrás. Podia sentir os olhos de Dante em mim durante todo o caminho, pesando nas minhas costas como uma mão. Só quando virei a esquina é que ousei respirar profundamente novamente. O que eu tinha feito? Quem era aquele homem? E por que todos os meus instintos gritavam que eu tinha cometido um erro terrível, que ao tentar me esconder de um monstro, eu tinha me mudado para um lugar muito mais perigoso? O ar frio da noite bateu no meu rosto quando entrei no prédio, mas não fez nada para diminuir os batimentos acelerados do meu coração. Marco permaneceu em silêncio ao meu lado, a sua presença ao mesmo tempo protetora e aprisionadora. A rua estava tranquila, a maioria das lojas já estava fechada, as suas janelas como olhos escuros observando a nossa passagem. A minha nova vida deveria ser simples, segura e anônima. Em vez disso, de alguma forma, eu tinha chamado a atenção de um homem que viajava com guarda-costas e dava ordens disfarçadas de cortesia. Um homem cujos olhos tinham visto através de todas as barreiras que eu tinha construído, despindo-me com um único olhar. Apertei o casaco à minha volta e acelerei o passo, mas não consegui fugir da certeza que se instalava nos meus ossos como gelo. Não estava nada segura. As luzes fluorescentes do supermercado zumbiam acima da minha cabeça, demasiado brilhantes depois da escuridão da rua. Agarrei um cesto com as mãos trêmulas e tentei concentrar-me na tarefa mundana de fazer compras. Pão, ovos, massa, algo para me manter viva nos próximos dias. Mas a minha mente continuava a voltar para Dante Salvatore e os seus olhos de obsidiana que tinham visto demais. Marco estava parado na entrada, o seu corpo grande bloqueando metade da porta e os braços cruzados sobre o peito. A caixa continuava a olhar para ele nervosamente. Eu queria pedir desculpas e explicar, mas o que poderia dizer? Desculpe? O meu vizinho insistiu que o seu guarda-costas me seguisse para comprar cereais. Percorri os corredores mecanicamente, mal registrando o que colocava no meu cesto. Café barato, um pacote de leite e macarrão instantâneo, que custava $1 cada. Eu estava a contar cada centavo. Era o tipo de compra desesperada por pobreza que eu pensava ter deixado para trás na faculdade. Precisas de mais do que isso. Virei-me, quase deixando cair o cesto. Marco tinha se materializado ao meu lado, silencioso como um fantasma, apesar do seu tamanho. De perto, pude ver a linha branca de uma cicatriz que ia da têmpora até o queixo, contrastando com a pele morena. Os olhos dele eram duros, mas não maldosos. Desculpe, consegui dizer. Ele apontou para a minha coleção patética de itens. Você está muito magra. O Sr. Salvatore não aprovaria você passar fome. Senti o calor invadir as minhas bochechas. O Sr. Salvatore não precisa aprovar nada do que eu faço. Mal conheço o homem. Você vai precisar, disse Marco. Marco disse isso com tanta certeza que meu estômago se revirou. Ele se interessou por mim. As palavras ficaram suspensas entre nós, carregadas de um significado que eu não queria examinar. Não preciso que ninguém se interesse por mim. Só quero ser deixado em paz. Algo que poderia ser pena passou pelo rosto de Marco. Isso já não é possível, senhorina. Agora não. Antes que eu pudesse responder, ele pegou a cesta e começou a enchê-la ele mesmo. Encheu-a com legumes frescos, queijo de boa qualidade, massa italiana autêntica e azeite que custava mais do que o conteúdo original da minha cesta. Observei em silêncio atordoado enquanto ele se movia pela loja com a eficiência de alguém que já tinha feito isso antes. Alguém que sabia exatamente o que o seu empregador esperava. Não tenho dinheiro para isso, comecei a dizer. A conta do Sr. Salvatore. Marco tirou um cartão preto que brilhava sob as luzes. Ele sustenta aqueles que estão sob a sua proteção. Não estou sob a proteção dele. A minha voz elevou-se, atraindo os olhares dos outros poucos clientes. Abaixei-a para um sussurro áspero. Nem sequer o conheço. Encontramo-nos num corredor há 5 minutos. Isto é uma loucura. A expressão de Marco não mudou. Mudaste-te para o apartamento ao lado do dele. Agora és da responsabilidade dele. É assim que funciona.
Não é assim que nada funciona. Mas, mesmo enquanto eu protestava, ele caminhou em direção ao caixa, misturando os meus escassos mantimentos com as suas compras caras. A caixa registrou tudo com as mãos trêmulas, os olhos a saltar entre o rosto marcado por cicatrizes de marco e o cartão preto. Eu fiquei ali, sentindo-me impotente, furiosa e, no fundo, aterrorizada, porque nada disso era normal. Nada disso era normal. E eu sabia, com um instinto que me manteve viva durante 2 anos com Marcos, que estava em apuros. A caminhada de volta ao apartamento pareceu uma marcha da morte. Marco carregava as 4 sacolas cheias e eu caminhava ao lado dele em silêncio, com a mente a mil. Eu deveria ir embora. Deveria arrumar as minhas 4 caixas e desaparecer novamente. Encontrar outro prédio, outro bairro, outra cidade, se necessário. Mas para onde eu iria? Eu tinha gasto todo o meu dinheiro no depósito e no primeiro mês de aluguel. Eu só tenho cerca de US$ 200 em meu nome. E meu carro pode não sobreviver a outra viagem pelo país. O prédio apareceu à frente e meus passos diminuíram. Marco percebeu e ajustou o ritmo para acompanhar o meu. Ele não é como o homem de quem você está fugindo, disse ele baixinho. Parei completamente de andar. Como é que soube? Faço este trabalho há muitos anos, senhorina. Reconheço os sinais, a maneira como se assusta com movimentos repentinos, a maneira como observa as saídas, as contusões que pensa ter escondido. A sua voz era gentil, quase paternal. O Sr. Salvatore também vê essas coisas. É por isso que me enviou consigo. É por isso que não vai deixar que lhe aconteça nada agora. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Pestanejei furiosamente para as conter. Não preciso de um cavaleiro branco. Não preciso de ser salva. Só preciso que as pessoas me deixem em paz. Então não devias ter te mudado para ao lado do Dante Salvatore. Marco começou a andar novamente e eu não tive outra escolha senão segui-lo. O apartamento estava escuro quando voltei. As minhas mãos estavam cheias de mantimentos que eu não tinha pago. A minha mente estava cheia de perguntas que eu tinha medo de fazer. Marco colocou os sacos na minha bancada. Eu não me lembrava de ter destrancado a porta, mas ela estava aberta de qualquer maneira. Então comecei a desfazer os sacos com os mesmos movimentos eficientes. Por favor, pare, eu disse. Por favor. Ele parou e olhou para mim por um longo momento. Tranque as portas hoje à noite, todas elas. Se precisares de alguma coisa, bate à porta do Sr. Salvatore. Capiche? Eu entendo. Não vou precisar de nada. Os lábios de Marco se curvaram de uma forma que não era bem um sorriso. Veremos. Ele saiu, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como a porta de uma cela de prisão a fechar. De pé na minha cozinha, rodeada por comida que eu não tinha escolhido e comprado com dinheiro que não era meu, senti as paredes a fecharem-se novamente. Tudo isto estava errado. Tudo isto estava errado. Dante Salvatore era perigoso. Talvez ainda mais perigoso do que Marcos alguma vez tinha sido. Pelo menos com Marcos, eu sabia que tipo de monstro ele era. Mas eu estava tão cansada. Cansada de fugir. Cansada de ter medo. Estava cansada da vigilância constante que se tinha tornado a minha vida. Então, guardei as compras, fiz macarrão com azeite caro e disse a mim mesma que resolveria tudo amanhã. Amanhã, estabeleceria limites. Deixaria claro que não precisava nem queria a proteção de Dante Salvatore. Amanhã. Acordei com o som de gritos. O meu coração bateu forte contra as minhas costelas quando me sentei na cama, emaranhada nos lençóis e desorientada na escuridão. Por um momento horrível, pensei que Marcos me tinha encontrado. Pensei que os gritos eram meus. Então percebi que vinham de fora, da rua abaixo. Tropecei até a janela, com as pernas a tremer de adrenalina. 3 andares abaixo, uma cena se desenrolava que parecia tirada de um filme. Havia 2 SUVs pretos com vidros escuros e homens de fato a cercar uma figura no chão. Mesmo a essa distância, eu podia ver o sangue. Eu deveria ter desviado o olhar, fechado as persianas e fingido que não tinha visto nada. Em vez disso, observei enquanto um dos homens fazia uma ligação enquanto os outros arrastavam a figura sangrando para dentro de um dos SUVs. Tudo isso levou menos de 2 minutos. Então eles desapareceram, fundindo-se na noite como se nunca tivessem existido. Mas o sangue permaneceu, uma mancha escura no pavimento. As minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fechar as persianas.
Afastei-me da janela, tentando racionalizar o que tinha visto. Devia ter sido um assalto que deu errado ou uma briga de gangues. Qualquer coisa, menos o que os meus instintos gritavam. Uma batida na porta quase me fez gritar. Fiquei paralisada, olhando para a porta como se ela pudesse pegar fogo. A batida veio novamente, paciente e sem pressa. Emma. A voz de Dante era suave como seda e igualmente perigosa. Sei que estás acordada. Vi a tua luz. Eu deveria ficar em silêncio. Deveria fingir estar a dormir, inacessível e indisponível. Em vez disso, me vi caminhando em direção à porta, meus pés se movendo por conta própria. Não destranquei, mas pressionei a palma da mão contra a madeira e senti a barreira entre nós. O que você quer? A minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Só queria ter a certeza de que você estava bem. Houve um incidente na rua. Não vi nada. A mentira tinha um gosto amargo. Houve uma pausa. Isso é sensato, mas estou preocupado que você esteja assustada. Posso entrar só para conversar? Não, a palavra saiu dura e definitiva. É madrugada. Isso não é apropriado. Apropriado? Ele disse isso como se achasse engraçado. Muito bem, mas, Emma, o mundo pode ser perigoso para quem está sozinho. Lembre-se de que estou aqui. Lembre-se de que já não está sozinha. Ouvi os seus passos e afastar-se. Ouvi a porta dele abrir e fechar. Só então percebi que estava a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam pelas minhas bochechas. Em que é que me tinha metido? Que tipo de bairro tinha escolhido? E por que me sentia mais segura sabendo que Dante Salvatore estava do outro lado da parede, separado de mim apenas por gesso e teimosia? Voltei para a cama, mas não conseguia dormir. Em vez disso, fiquei a olhar para o teto, ouvindo o som fraco da música clássica tocando novamente na casa ao lado. Era um hacking pela inocência que eu havia perdido há muito tempo. A manhã chegou rápido demais. Uma luz cinzenta penetrava pelas minhas cortinas finas. Eu havia dormido por talvez 2 horas, tendo sonhos agitados, cheios de sangue, olhos escuros e mãos que me seguravam com muita força. O meu telemóvel mostrava 07 Sears e eu tinha uma entrevista de emprego a 09 UX para uma vaga de empregada de mesa num restaurante do outro lado da cidade. Não era glamuroso, mas era um emprego e eu precisava desesperadamente do dinheiro. Tomei um banho com água morna. O sistema de aquecimento do prédio roncava e protestava. Vesti a única roupa profissional que tinha. Calças pretas e uma blusa branca, ambas ligeiramente amarrotadas por terem saído da caixa. Apliquei maquilhagem para esconder o cansaço, o medo e a verdade sobre quem eu era e do que estava a fugir. O corredor estava vazio quando saí e respirei de alívio. Não havia sinal de Dante ou Marco, nem lembranças da violência da noite anterior. Era apenas uma manhã normal num prédio normal. Mas a ilusão se despedaçou quando cheguei ao átrio. Dante estava parado na entrada, falando rapidamente em italiano com 2 homens que eu não reconhecia. Ele estava usando outro fato, desta vez azul marinho, e parecia deslumbrante mesmo sob a luz forte da manhã do prédio. Ele era devastadoramente bonito, mas aterrorizante, como um anjo caído que encontrou sua vocação no inferno. Ele me viu imediatamente. Claro que sim. Os seus olhos escuros acompanharam os meus movimentos pelas escadas, e eu vi-o dizer algo aos homens que os fez sair rapidamente pela porta. Então, ficamos só nós. Bonjour, Emma, ele sorriu, e deveria ter sido encantador. Em vez disso, fez o meu estômago revirar. Vais a algum lado? Apertei a minha bolsa com mais força. Entrevista de emprego. Ah, ele aproximou-se, mas eu forcei-me a manter a minha posição. Não precisas de trabalhar. Eu posso sustentar-te. Não, disse eu, interrompendo-o de forma mais brusca do que pretendia. Não preciso nem quero o teu dinheiro, Sr. Salvatore. Eu posso cuidar de mim mesma. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente e o seu sorriso desapareceu. Podes? Ele apontou para a rua onde a mancha de sangue da noite anterior tinha sido limpa, deixando apenas o pavimento limpo. Este bairro nem sempre é seguro para uma mulher sozinha, especialmente uma que atrai atenção. Eu não atraio atenção. Esforço-me muito para não atrair. E, no entanto, ele estendeu a mão e acariciou a minha bochecha tão suavemente que mal consegui sentir. Recuei e a mão dele caiu. Atraiu a minha. Eu não pedi isso. Não, ele concordou. Mas você a tem mesmo assim. Diga-me, Emma Thompson.
A maneira como ele disse o meu nome falso deixou claro que ele sabia que era falso. Onde é essa entrevista? Eu não deveria contar a ele. Eu não deveria dar a ele nenhuma informação sobre a minha vida, os meus planos ou a minha existência. O Silver Spoon Diner na Quinta Rua. Ele pegou o telemóvel. Digitou algo rapidamente. Conheço o proprietário. Vou fazer uma chamada. Por favor, não. O pânico subiu pela minha garganta. Preciso de fazer isto sozinha. Preciso de provar que sou capaz. Capaz de quê? A sua voz suavizou-se. E de alguma forma, isso foi pior do que as suas ordens. Capaz de sobreviver, capaz de reconstruir, capaz de fugir para sempre do que quer que seja que estejas a fugir. Ele aproximou-se e desta vez eu não tinha para onde recuar. Estou a oferecer-te proteção, Emma. Segurança. Uma vida em que não precisas de olhar por cima do ombro o tempo todo. Em troca de quê? Sussurrei. Nada é de graça. Aprendi essa lição. A expressão dela escureceu. Em troca de nada. Agora estás sob a minha proteção. É tudo. Não compreendo. Por quê? Não me conheces? Não, disse ele calmamente. Mas vou conhecer. Uma buzina soou lá fora. Era um Mercedes preto elegante com um marco ao volante. A mão do Dante pousou-se suave, mas firmemente na minha cintura, guiando-me em direção à porta. O que estás a fazer? Tentei afastar-me. Levar-te à tua entrevista. Vais chegar atrasada se fores de autocarro. Tenho carro, mas reparei que falta uma luz de travão e a pressão dos pneus está perigosamente baixa. O Marco vai levar-te. Ele vai esperar por ti. Ele vai levar-te para casa em segurança. Eu queria protestar. Queria afirmar a minha independência e o meu direito de fazer as minhas próprias escolhas. Mas a mão dele nas minhas costas era quente. Estava tão cansada de sentir frio. Estava tão cansada de lutar todas as batalhas sozinha. Só desta vez, ouvi-me dizer. O sorriso de Dante era triunfante, é claro. Só desta vez. Mas ambos sabíamos que era mentira. Haveria uma próxima vez e outra depois dessa, até que, de repente, eu não me lembrasse mais como era viver sem a sombra de Dante Salvatore a cair sobre o meu caminho. Marco abriu a porta do carro e eu deslizei para os bancos de couro, que provavelmente custaram mais do que o meu salário anual. Dante inclinou-se com o rosto a centímetros do meu e a sua respiração quente contra a minha orelha. Agora és minha para proteger, Piccolola. Quanto mais cedo aceitares isso, mais fácil será. Então ele foi-se embora, Marco entrou no trânsito e eu fiquei olhando para o meu reflexo na janela escurecida. Perguntei-me quem era realmente a mulher que me olhava de volta e por quê. Apesar de ter todas as razões lógicas para estar aterrorizada, uma parte de mim sentia-se mais segura do que em anos. O Silver Spoon Diner cheirava a café queimado e gordura velha. Era o tipo de lugar onde os clientes habituais sabiam o menu de cor e ninguém fazia perguntas. A proprietária era uma mulher corpulenta chamada Sheila, com olhos gentis e mãos ásperas de décadas de trabalho. Ela me examinou com a avaliação experiente de alguém que já havia contratado centenas de raparigas desesperadas como eu. Tem experiência? Perguntou sem maldade. 2 anos em um restaurante familiar em Ohio. Outra mentira, suave como vidro. Na verdade, eu havia trabalhado lá por 4 anos, mas Emma Thompson não poderia ter o mesmo histórico profissional que Emma Richardson. Sheila assentiu e fez anotações em uma prancheta manchada. Referências? Não tenho nenhuma, respondi. Pela primeira vez, a verdade. Tive de deixar o meu último emprego repentinamente. Emergência familiar. Quando ela olhou para cima, vi reconhecimento nos seus olhos. Ela já tinha visto mulheres como eu antes. Mulheres a fugir de algo e a reinventar-se em lanchonetes de posto de gasolina e cafés abertos a noite toda. Mulheres que precisavam de uma segunda oportunidade, mas não pediam piedade. Pode começar amanhã. Um alívio tão intenso tomou conta de mim que me senti tonta. Sim, com certeza. Muito obrigada. O sino da lanchonete tocou quando a porta se abriu. A expressão de Sheila mudou instantaneamente, passando de uma bondade maternal para algo mais duro e cauteloso. Virei-me para ver quem tinha entrado. 2 homens em fatos caros, parecendo deslocados entre os livros gastos e o linóleo desbotado. Moviam-se com a mesma graça predatória e perigo mal disfarçado de Marco. Um deles acenou para Sheila, um gesto de reconhecimento que me fez o estômago revirar. Estamos aqui para cobrar, Sheila.
disse o mais alto. É terça-feira. Eu sei que dia é hoje, Nico. A voz de Sheila estava tensa. Dê-me um minuto. Ela desapareceu nos fundos, deixando-me sozinha com os dois homens. Eles examinaram-me com interesse profissional, catalogando-me e avaliando-me. Mantive os olhos baixos. Todos os músculos do meu corpo estavam tensos, prontos para fugir. Você é nova, observou Nico. Começou a trabalhar aqui, talvez? Odiava o quão fraca a minha voz soava. Um conselho. Ele encostou-se ao balcão. Demasiado casual, demasiado confortável. A Sheila é uma boa mulher, mas tem tido alguns problemas ultimamente. Pode não ser o melhor lugar para alguém que procura estabilidade. Antes que eu pudesse responder, a Sheila voltou com um envelope. Entregou-o ao Nico sem dizer uma palavra, com o maxilar cerrado. Ele abriu, contou as notas dentro e franziu o sobrolho. É pouco. É tudo o que tenho neste momento. Os negócios têm estado fracos. Isso não é problema nosso. O segundo homem falou pela primeira vez, com uma voz monótona e fria. O senhor Castelhano espera o pagamento total. O nome atingiu-me como um soco. Castelhano. Eu não sabia muito sobre o crime organizado, mas até eu já tinha ouvido falar desse nome. Era uma das maiores famílias da cidade, com a sua influência a espalhar-se como uma doença por todos os bairros e negócios. Terei o resto até sexta-feira, disse Sheila, com voz firme, apesar do medo nos olhos. Diga ao Sr. Castiano que Sheila Romano cumpre a sua palavra. Nico guardou o envelope no bolso. Sexta-feira, disse ele, mas haverá juros. Eles foram-se embora e o ar na lanchonete pareceu descomprimir. Sheila encostou-se no balcão, parecendo de repente ter os seus 60 e poucos anos. Deves saber no que te estás a meter, disse ela baixinho. Se trabalhas aqui, trabalhas num lugar que está sob a proteção de Castiano. Isso significa que uma parte das tuas gorjetas vai para eles. Significa que deves manter a boca fechada sobre o que vês. Significa que eu entendo. Eu também entendi. Entendi que estava a trocar um tipo de perigo por outro. A segurança era uma ilusão que eu vinha perseguindo a vida toda. Sheila me estudou por um longo momento. Você está fugindo de alguma coisa, disse ela. Não estamos todos, ela sorriu, com tristeza e sabedoria. Sim, acho que estamos. Esteja aqui às 6 horas da manhã de amanhã. Emma, seja lá do que você esteja fugindo, espero que valha a pena. Eu também esperava. Marco estava à espera lá fora, encostado ao Mercedes, como se tivesse todo o tempo do mundo. Endireitou-se quando me viu e leu algo na minha expressão que suavizou ligeiramente a sua. Conseguiste o emprego. Consegui. Entrei no carro. Os bancos de couro já me eram familiares. Como é que soube? Está a sorrir. É uma coisa pequena, mas está lá. Ele entrou no trânsito com a confiança suave de alguém que já tinha conduzido por aquelas ruas milhares de vezes. O senhor Salvatore ficará satisfeito. Ele precisa de saber tudo sobre a minha vida. Ele vai descobrir de qualquer maneira. É melhor se for você a contar-lhe. Olhei pela janela, observando a cidade passar. Aqueles homens entraram no restaurante. Nico e o seu amigo. Eles trabalham para alguém chamado Castiano. As mãos de Marco apertaram ligeiramente o volante. Não se deve preocupar com essas coisas. É difícil não se preocupar quando eles estão a cobrar dinheiro de proteção do meu novo empregador. Todas as empresas nesta cidade pagam por proteção. É assim que as coisas funcionam. E a quem é que o Dante paga? A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. O Marco soltou uma risada curta e aguda. O senhor Salvatore não paga, são os outros que lhe pagam. A implicação assentou sobre mim como um sudário. Eu já suspeitava disso, claro. Os guarda-costas, os fatos caros, a forma como as pessoas reagiam ao nome dele. Mas suspeitar e saber eram coisas diferentes. Ele é... Não consegui dizer as palavras. Ele é um homem influente, disse Marco com cuidado. Um homem que protege o que é seu. E você, senhorina, está sob a proteção dele agora, o que significa que os castilhanos não podem tocar em você. Eles também não podem tocar no seu empregador, uma vez que a notícia se espalhe. Não quero ser a razão pela qual Sheila se envolva numa disputa territorial. Então você deveria ter escolhido um restaurante diferente, disse ele. Mas o que está feito, está feito. Ele olhou para mim pelo espelho retrovisor. O senhor Salvatore não oferece a sua proteção levianamente. É um presente. Deve aprender a aceitá-lo.
Os presentes sempre vêm com condições. Aprendi isso com Marcos. As joias vinham com exigências. As flores vinham com desculpas por hematomas e as promessas vinham com gaiolas. Quando chegamos ao prédio, meu estômago se contraiu ao ver Dante parado na escada, com um telefone encostado no ouvido. Ele falava em italiano, com voz baixa e ameaçadora. O homem do outro lado da linha estava claramente a ouvir uma bronca. Quando viu o carro, sua expressão mudou e a raiva se transformou em algo mais caloroso. Ele encerrou a ligação e abriu minha porta antes que Marco pudesse fazê-lo. Como foi? Consegui o emprego. Passei por ele tentando manter distância, mas ele acompanhou-me. Começo amanhã, disse eu. A colher de prata. Não era uma pergunta. É claro que ele sabia. Esse é o território dos Castellano. Foi o que deduzi. Quando entramos no prédio, ele me impediu com uma mão no meu braço. O seu toque era gentil, mas eu podia sentir a força e o poder contido por trás dele. Você não vai trabalhar lá, disse ele. Desculpe, virei-me para encará-lo. Você não pode tomar essa decisão. Posso quando isso coloca você em perigo. Os seus olhos estavam duros agora. Todo o charme tinha desaparecido. Os Castellanos e a minha família têm um acordo, mas é frágil. Tu a trabalhar num dos estabelecimentos deles complica as coisas. Então vou descomplicar as coisas. Preciso deste emprego, Dante. Preciso de ganhar o meu próprio dinheiro para sentir que tenho algum controle sobre a minha vida. Posso oferecer-te um emprego num dos meus restaurantes ou clubes. Um lugar seguro, um lugar onde possas vigiar-me a cada minuto. Soltei o meu braço. Não, obrigada. Mas não. Ele cerrou os dentes e um músculo se contraiu sob a pele. És teimosa. Sou independente. Há uma diferença. Mulheres independentes se machucam nesta cidade. Elas acabam mortas. As palavras pairaram entre nós. Eram uma mema. É uma ameaça, um aviso e algo mais que eu não conseguia definir. Pensei no sangue na rua, no homem que foi arrastado para dentro do SUV, a violência que fervilhava logo abaixo da superfície da vida cotidiana. Já fui ferida antes, disse baixinho. Eu sobrevivi. Algo brilhou nos olhos dele. Reconhecimento, talvez, ou compreensão. O homem de quem estás a fugir feriu-te. Isso não é da tua conta. Agora é. Ele aproximou-se, mas eu mantive a minha posição, mesmo que todos os meus instintos gritassem. Recua. Diz-me o nome dele, Emma. Diz-me onde encontrá-lo. Vou garantir que ele nunca mais te toque. A oferta deveria ter me horrorizado. Em vez disso, senti uma satisfação sombria a crescer no meu estômago. Tive um prazer vingativo ao pensar em Marcos com medo, em Marcos ferido, em Marcos a implorar. Eu reprimi esse sentimento impiedosamente. Não preciso que você lute minhas batalhas. Talvez não, mas vou fazê-lo mesmo assim. A mão dele subiu e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha com uma gentileza devastadora. Você não pode me impedir de protegê-la, de me importar com o que acontece com você. Você nem me conhece. Então deixe-me conhecê-la, disse ele, sua voz baixando para um tom íntimo e convincente. Jante comigo hoje à noite. Deixa-me conhecer quem tu és. Emma Thompson, que não é realmente Emma Thompson. A minha respiração parou. Tu sabes que eu sei que estás a fugir. Eu sei que tens medo. Eu sei que alguém te magoou tanto que tu mudaste o teu nome e toda a tua vida para escapar. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto e eu estremeci, apesar de mim mesma. Mas eu não sei o teu nome verdadeiro. Não conheço a tua história. Não sei o que te tornou corajosa o suficiente para recomeçar sozinha. Se eu recusasse o jantar, ele sorriu lenta e perigosamente. Então, vou perguntar novamente amanhã, e no dia seguinte. E no dia seguinte, sou um homem paciente, Piccolola, e decidi que vale a pena esperar por ti. Não podes simplesmente decidir isso. Não podes simplesmente reivindicar-me como se eu fosse algum tipo de posse. Ele inclinou-se, os seus lábios quase roçando a minha orelha. Mudaste-te para o apartamento ao lado do meu. Mudaste-te para o meu território sob a minha proteção. Quer aceites ou não, agora és minha. Minha para manter em segurança, minha para cuidar. Ele afastou-se, os seus olhos fixos nos meus. És minha para manter em segurança e minha para cuidar. Eu deveria estar aterrorizada. Eu deveria ter saído a correr e a gritar.
Em vez disso, senti um calor a acumular-se na minha barriga. Eu sentia-me atraída por este homem, mesmo sabendo que deveria evitá-lo. Um jantar, ouvi-me dizer. Mas só isso. O seu sorriso era triunfante. Veremos, disse ele. Ele veio buscar-me às 7, sem se dar ao trabalho de bater a porta. Simplesmente abriu a minha porta com uma chave que eu não lhe tinha dado. Eu ainda estava a processar essa violação quando ele apareceu na porta do meu quarto, incrivelmente elegante, em um terno preto e camisa branca impecável. Como você conseguiu a chave do meu apartamento? Perguntei. Eu sou o dono do prédio. Ele respondeu casualmente. Ele respondeu casualmente, como se fosse óbvio. Você está pronta? Temos reservas. Fiquei ali parada com o meu melhor vestido, um simples vestido azul marinho de 2 anos, sentindo-me subitamente inadequada. Você é dono do prédio. Veja, eu tenho muitos prédios. Ele olhou para mim, sua expressão suavizando-se. Você está linda. Você parece alguém que pode pagar por algo melhor. Não precisa de coisas caras para ser bonita. Há uma diferença. Ele estendeu minha mão. Venha, o restaurante não vai guardar a nossa mesa para sempre, nem mesmo para mim. Era o tipo de lugar onde eu nunca tinha estado antes. O tipo de lugar por onde eu já tinha passado 1000 vezes, sem imaginar que algum dia entraria. Tinha lustres de cristal e toalhas de mesa brancas engomadas. Garçons que se moviam como dançarinos. Os preços no menu faziam o meu aluguer mensal parecer razoável. Dante pediu para nós dois em um italiano impecável. Ele fazia coisas com a língua que deveriam ser ilegais. O garçom apareceu com um vinho que provavelmente custava mais do que o meu carro. Tomei um gole talvez grande demais, precisando da coragem que ele proporcionava. Conte-me sobre você, disse Dante quando ficamos sozinhos. A verdade desta vez. O que o faz pensar que vou lhe contar a verdade? Porque estou a pedir, porque você está cansada de mentir. Ele estendeu a mão sobre a mesa e encontrou a minha. Porque parte de ti quer confiar em mim. Mesmo que estejas a lutar contra isso, ele estava certo. E eu odiava-o por isso. Odiava a facilidade com que ele me lia e a facilidade com que ultrapassava as minhas defesas. O meu nome verdadeiro é Emma Richardson. As palavras começaram a sair antes que eu pudesse impedi-las. Sou de uma pequena cidade em Ohio. Vim para cá há 2 anos com o meu namorado, Marcos. Íamos começar uma vida juntos, casar, ter filhos, todas as coisas normais. Mas ele não era normal. Tomei outro gole de vinho. No início eram pequenas coisas. Ciúmes disfarçados de amor, controlo disfarçado de carinho. Quando percebi o que estava a acontecer, já estava presa, isolada dos amigos e da família e completamente dependente dele. A expressão de Dante escureceu e ele apertou a minha mão com mais força. Ele batia em ti, entre outras coisas. Retirei a minha mão, precisando de distância para esta parte. Há 3 semanas, finalmente fui-me embora. Esperei até ele estar no trabalho, arrumei tudo o que cabia no meu carro e fui-me embora. Não sabia para onde ia, só queria ir embora. E acabaste por vir parar aqui. Acabei por ir morar ao teu lado. Olhei nos seus olhos, o que pode ter sido um erro, ou talvez tenha sido o destino. Ele recostou-se e olhou para mim com uma intensidade que me fez arrepiar. O Marcos sabe onde estás? Acho que não. Tomei cuidado. Mas cuidado não é suficiente. Ele pegou no telemóvel e digitou algo rapidamente. Dá-me o nome completo dele e uma foto, se tiveres. Por quê? Para ter a certeza de que ele nunca te encontrará. Se ele encontrar, vai se arrepender. Vou garantir que ele se arrependa. Eu deveria recusar e dizer que posso lidar com isso sozinha. Mas estou cansada de ter medo. E a ideia de alguém poderoso entre mim e Marcos é intoxicante. Marcus Chen, sussurrei. Ele é um analista financeiro que mora em Columbus. Dante digitou o nome e colocou o telemóvel de lado. Considere isso resolvido. Assim, sem mais nem menos. Assim, sem mais nem menos. Agora estás sob a minha proteção, Emma Richardson. Isso significa que ninguém te vai magoar. Ninguém te vai assustar. Ninguém te vai tirar o que não desejas dar. Os seus olhos fixaram-se nos meus. A comida chegou, interrompendo o momento, e nunca estive tão grata. Comemos em relativo silêncio. A tensão entre nós era palpável. Sempre que olhava para cima, ele estava a observar-me, anotando cada movimento e expressão. Por que estás a fazer isto? Perguntei finalmente.
Podes ter qualquer mulher que quiseres. Por que te fixas em mim? Porque me interessas. Porque és corajosa, quebrada e bonita. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Porque vejo algo em ti que me atrai. Talvez uma alma gêmea, alguém que compreende a escuridão porque viveu nela. Não sou escura, sou apenas danificada. Todos somos danificados, Picolola. A questão é o que fazemos com as nossas cicatrizes. O jantar terminou com tiramisu e café expresso. Depois, estávamos no carro dele. Um carro diferente desta vez. Um elegante Aston Martin que ronronava como um ser vivo. Ele conduzia com habilidade casual, com uma mão no volante e a outra pousada possessivamente na minha coxa. Eu sabia que devia afastar a mão dele. Sabia que devia estabelecer limites e proteger-me. Mas o seu toque era quente e firme, proporcionando estabilidade num mundo que tinha sido nada além de turbulento por tanto tempo. Venha ao meu apartamento, disse ele quando entramos na garagem do prédio. Deixa-me mostrar-te uma coisa, Dante. Só para conversar. Nada mais, a menos que queiras. O seu sorriso era malicioso, mas eu sou um homem paciente. Posso esperar. Contra o meu bom senso, seguiu. O apartamento dele era o oposto do meu. Espaçoso e elegante, decorado com riqueza óbvia e gosto impecável. Havia obras de arte originais nas paredes, móveis que sussurravam o artesanato italiano e janelas com vista para a cidade como se fosse um reino à espera de ser conquistado. Livros revestiam as paredes e estavam empilhados nas mesas. Uma coleção que falava de uma mente que buscava conhecimento e beleza em igual medida. Estás surpreendida, observou ele. Esperava algo diferente, disse eu. Algo mais estereotipicamente mafioso. Os seus olhos enrugaram-se com diversão. Sou um homem complicado, Emma. Contei multidões. Serviu grapa para ambos. O líquido transparente refletia a luz como diamantes. Ficamos junto à janela a olhar para a cidade lá embaixo e pude sentir o peso do momento a instalar-se à nossa volta. Preciso que compreendas uma coisa, disse eu baixinho. Não posso ser o que queres que eu seja. Estou demasiado destroçada, demasiado assustada. Já não sei confiar. Então vou ensinar-te, respondeu ele. Pousou o copo e virou-se para me olhar de frente. Vou mostrar-te que nem todos os homens poderosos são cruéis. A proteção não precisa de ser uma jaula. Podes estar segura e ainda assim ser livre. Isso é impossível. Nada é impossível, Piccolola. Apenas difícil. Ele segurou o meu rosto com as mãos e inclinou-o para cima, em direção ao seu. Deixa-me tentar. Deixa-me provar-te que sou diferente. Ele ia beijar-me. Eu podia ver isso nos seus olhos e sentir isso na forma como ele se inclinou para mais perto e o seu corpo ficou tenso. E Deus ajudou-me. Eu queria que ele quisesse sentir algo além do medo. Eu queria perder-me neste homem perigoso, mas bonito, que prometia segurança, mesmo que ele personificasse o perigo. Mas antes que os seus lábios pudessem tocar os meus, o seu telefone tocou. Ele praguejou em italiano. Foi ao mesmo tempo cruel e criativo, mas atendeu. A sua expressão mudou enquanto ouvia, endurecendo-se em algo terrível e frio. Quando é que a pausa vai acabar? Outra pausa. Mais longa desta vez. Eu trato disso. Diga aos homens para se retirarem até eu chegar. Ele terminou a chamada e olhou para mim, com arrependimento e fúria a lutarem nos seus olhos. Tenho de ir. Há uma situação que requer a minha atenção. Que tipo de situação? Do tipo que é melhor você não saber. Ele acompanhou-me até a porta com a mão na minha cintura. Fique no seu apartamento esta noite. Tranque as portas. Não atenda a porta para ninguém. Exceto para o Marco. O medo tomou conta de mim. Dante, o que está a acontecer? Nada com que você precise se preocupar. Estou a tratar disso. Ele parou na minha porta. Esta coisa entre nós, Emma, está apenas a começar. Prometo que vou mostrar-te que estás segura comigo e que podes confiar em mim. Então ele foi-se embora, deixando-me sozinha com o meu coração acelerado e o sabor do que poderia ter sido nos meus lábios. Tranquei as 3 fechaduras da minha porta e tentei convencer-me de que estava aliviada por nada ter acontecido. Mas a mentira tinha um sabor amargo, e o sono demorou a chegar. Gritos acordaram-me às 3 da manhã. Desta vez, não vinham da rua, mas da casa ao lado. Era a voz de uma mulher, aguda e em pânico. Depois, a voz de Dante, baixa e furiosa.
Ouvi o som de algo a partir-se e mais gritos. Sentei-me na cama, com o coração a bater forte e todos os músculos tensos. Isto não era da minha conta. O que quer que estivesse a acontecer no apartamento de Dante não era da minha responsabilidade. Eu deveria ficar aqui, segura atrás da minha porta trancada, e fingir que não tinha ouvido nada. Mas a mulher gritou novamente e, antes que eu pudesse pensar melhor, meus pés já estavam se movendo. Destranquei a porta e entrei no corredor. A porta de Dante estava aberta, deixando a luz se espalhar na escuridão. Sombras se moviam lá dentro. As pessoas discutiam, talvez brigassem. Marco apareceu na porta com uma expressão severa. Senhorita, não deveria estar aqui. O que está a acontecer? Alguém está ferido? Antes que ela pudesse responder, uma mulher saiu do apartamento cambaleando. Era jovem, talvez da minha idade, com cabelos escuros emaranhados ao redor do rosto e rímel, escorrendo pelas bochechas. O seu vestido caro estava desarrumado, com uma alça pendurada no ombro. Olhou para mim com olhos selvagens. Tu, ela cuspiu. Tu és a nova, a substituta. Não sei o que... Júlia, basta! A voz de Dante estalou como um chicote. Ele apareceu atrás dela, com a camisa para fora das calças e o cabelo despenteado, parecendo mais perigoso do que eu jamais o tinha visto. Chega! Estás a envergonhar-te. Envergonhando-me? Júlia riu, o som transformando-se num soluço. Substituíste-me por ela, por uma desconhecida, uma lixo americana que encontraste sabe-se lá onde. Não te substituí porque nunca foste minha para começar. A sua voz era como gelo. Tínhamos um acordo. Tu conhecias os termos. Tu escolheste quebrá-los. Eu amava-te. Ela virou-se para encará-lo. As suas mãos cerraram-se em punhos. Eu dei-te tudo, e tu deste-me o que eu paguei. Tu deste-me o que eu paguei. A crueldade das suas palavras fez-lhe recuar. Nada mais. Agora, tu vais embora, ou o Marco vai acompanhar-te até a porta. Escolhe. O rosto de Júlia desmoronou-se. Ela olhou para mim novamente e eu pude ver uma dor genuína por baixo da raiva. Ele vai fazer o mesmo contigo, sussurrou ela. Ele vai fazer com que o ames, fazer com que precises dele, e depois vai descartar-te como se não significasses nada. Senhorita Richardson, por favor, volte para o seu apartamento, disse Marco calmamente. Isto não lhe diz respeito. Mas dizia-me respeito, não dizia? Porque eu conseguia ver a verdade sobre Dante, o que ele fazia às mulheres, a crueldade por baixo do charme, a crueldade por baixo da proteção. Virei-me e fugi, batendo a porta atrás de mim. As minhas mãos tremiam enquanto trancava a porta e recuava até bater na parede. Era isso que ele era. Um homem que comprava mulheres, usava-as e descartava-as. Um homem que batia suavemente, quase gentilmente. Ama, por favor, deixe-me explicar. Vá embora. A minha voz falhou. O que viu, o que ela disse, não é toda a verdade. Por favor, deixe-me explicar. Não me deves nenhuma explicação. Não somos nada um para o outro. Silêncio. Mas se é isso que realmente acreditas, por que estás a chorar? Toquei o meu rosto e encontrei lágrimas que não tinha percebido que estava a derramar. Deixa-me em paz, Dante. Eu vou. Se quiseres, vou embora agora mesmo. Vou pedir ao Marco para te levar ao trabalho. Vou garantir que estás segura, mas não vou incomodar-te novamente. Houve uma pausa. Mas acho que não queres que eu vá embora. Acho que tens medo de querer que eu fique. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. E isso era mais assustador do que qualquer outra coisa. Abri a porta. Ele estava ali parecendo mais humano do que eu jamais o tinha visto antes. Quase vulnerável. Os seus olhos procuraram o meu rosto, e o que quer que ele tenha visto ali fez com que a sua expressão se suavizasse. Entre, sussurrei. Ele entrou no meu pequeno apartamento, que pareceu encolher ao seu redor. Ele olhou em volta para os meus poucos pertences, o meu colchão no chão e os meus livros empilhados contra a parede. Quando falou, a sua voz era gentil. A Júlia estava certa sobre algumas coisas. Tínhamos um acordo. Ela foi minha amante durante 6 meses. Paguei pelo seu apartamento, suas roupas e seu estilo de vida. Em troca, ela me proporcionava companhia quando eu precisava. Nunca prometi amor ou qualquer coisa além do que havíamos combinado. Quando descobri que ela estava a passar informações sobre mim para os Castellanos,
Terminei o acordo. Ela estava a espionar-te. Acho que foi por dinheiro, embora não tenha a certeza. Agora já não importa. Ele aproximou-se e eu deixei. Mas deves saber o que sinto por ti. Não é a mesma coisa. Tu não és um acordo ou uma transação. Tu és o meu ar. O que sou para ti? Ainda não sei, mas quero descobrir. A mão dele segurou o meu rosto e o polegar enxugou as lágrimas que ainda escorriam pelas minhas bochechas. Dá-me uma oportunidade, Emma. Deixa-me provar que posso ser o que precisas. Eu nem sei mais o que preciso. Então vamos descobrir juntos. Ele me beijou, e não foi nada do que eu esperava. Foi gentil e quase reverente. Ele estava pedindo, em vez de tomar. Os seus lábios moveram-se contra os meus com tanta ternura que algo se abriu dentro do meu peito. Retribuí o beijo, apertando as mãos na sua camisa e puxando-o para mais perto, mesmo que a minha mente gritasse, atenção. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. A sua testa repousava contra a minha e os seus olhos estavam fechados. Fica comigo esta noite, murmurou ele. Não é por sexo. Apenas fica. Deixa-me abraçar-te. Deixa-me mostrar-te que estás segura. Todos os meus pensamentos racionais gritavam: não, isto é perigoso e estúpido. É um erro que não posso desfazer. Mas eu estava tão cansada de estar sozinha e com medo. Os seus braços à minha volta pareciam o primeiro lugar seguro que eu encontrava em anos. Só dormir, disse eu. Só dormir, concordou ele. Fomos para o apartamento dele e a cama era enorme. Os lençóis pareciam seda contra a minha pele. Ele puxou-me contra o seu peito e envolveu-me nos seus braços. Deixei-me relaxar no seu calor. Lá fora, a cidade fervilhava de vida e perigo. Mas aqui, neste momento, sentia-me protegida. Conta-me sobre a tua família. Sussurrei na escuridão. Os seus braços apertaram-se ligeiramente. A minha família é complicada. O meu pai construiu o nosso império com sangue e medo. O meu irmão é mais cruel do que eu jamais serei. A minha mãe, a sua voz suavizou-se. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. O meu pai nunca se recuperou. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas aprendi com isso que a vida é frágil. Devemos aproveitar toda a felicidade que pudermos, sempre que pudermos. Os seus lábios roçaram o meu cabelo. Tu fazes-me desejar coisas que não desejo há muito tempo, Emma. Coisas como paz e simplicidade. Como acordar ao lado de alguém que me vê como um homem, não como um monstro ou um meio de subsistência. Mas eu vejo o monstro, disse baixinho. Eu vi o que fizeste a Júlia. Vi a tua frieza. Sim, isso faz parte de quem eu sou. Não posso negar. A sua mão acariciou o meu cabelo calmamente. Mas isso não é tudo o que eu sou. Contigo quero ser melhor. Mais gentil e mais humano. As pessoas não mudam, mas podem escolher quais partes de si mesmas querem cultivar. Ele virou-me até eu ficar de frente para ele, os seus olhos sérios na luz fraca. Eu escolho cultivar a parte de mim que quer proteger-te, cuidar de ti e fazer-te feliz. As partes violentas e cruéis vou guardar para os teus inimigos, para qualquer um que tente magoar-te. O seu sorriso era sombrio. Vês, todos beneficiam. Eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, senti uma satisfação sombria percorrer-me ao pensar nele a libertar essa violência sobre o Marcos e qualquer outra pessoa que alguma vez me tivesse feito sentir pequena e com medo. O que estava a acontecer comigo? Em quem me estava a tornar na órbita deste homem? Mas eu estava cansada demais para pensar nisso naquela noite. Estava cansada demais para lutar contra a sensação de segurança que os braços dele me proporcionavam. Então, fechei os olhos e deixei o sono me levar, envolvida no abraço de um homem que era tanto a minha salvação quanto a minha condenação. Acordei com a luz do sol e o cheiro de café. Por um momento não consegui lembrar onde estava. Então, tudo voltou à minha mente. Dante, a cama dele, as promessas que fizemos na escuridão. Sentei-me segurando os lençóis contra o peito e encontrei-o de pé junto à janela. Ele já estava vestido com outro fato imaculado e tinha um telefone encostado ao ouvido. Estava a falar italiano novamente. A sua voz era dura e seca quando viu que eu estava acordada. A sua expressão suavizou-se instantaneamente. Ligo-lhe de volta, disse ele ao telefone antes de terminar a chamada. Buongiorno, Bella. Dormiste bem? Melhor do que nas últimas semanas. Admitir isso parecia perigoso.
Ele atravessou o quarto e sentou-se na beira da cama, a sua mão encontrando a minha. Pedi ao Marco para trazer o pequeno almoço. Há café, bolos e frutas frescas. O que quiseres. Tenho que trabalhar. Começo no restaurante às 6 horas hoje. O seu maxilar apertou-se. Ainda não gosto que trabalhes no território castelhano. E eu continuo sem me importar com o que você gosta. Suavizei o tom com um pequeno sorriso. Isso é importante para mim, Dante. Preciso fazer isso sozinha. Ele me estudou por um longo momento. Muito bem. Mas você deve deixar Marco levá-la e buscá-la. E deve me ligar se algo a deixar desconfortável. Combinado. Combinado. Benny. Ele se levantou, puxando-me com ele. Agora venha comer. Estás muito magra e pretendo remediar isso. Tomamos o pequeno almoço na cozinha dele, que era maior do que todo o meu apartamento, e tentei não me sentir oprimida pela opulência à minha volta. Tudo era de primeira qualidade, desde a máquina de café expresso, que provavelmente custava mais do que o meu carro, até as flores frescas e vasos de cristal. O que fazes? Perguntei. Quer dizer, sei que está envolvido em certas coisas, mas o que exatamente? Tenho negócios legítimos, restaurantes, discotecas, uma empresa de construção e imobiliária. Ele tomou um gole do seu café expresso. Estes são a base para as outras coisas. Ele encolheu os ombros. Principalmente proteção. As pessoas pagam pela segurança e pela garantia de que os seus negócios e famílias não serão ameaçados. Isso é extorsão, é negócio. E sim, às vezes a linha é tênue. Ele pousou a chávena. Mas eu não sou o meu pai, Emma. Não magoo inocentes. Não lido com drogas nem com tráfico de seres humanos. Tenho regras. Há limites que não ultrapasso. O homem na rua há 2 noites. O sangue. A sua expressão escureceu. Ele traiu-nos. Vendeu informações a uma família rival. A sua morte foi necessária. A maneira casual como ele disse isso me causou arrepios. Tu o mataste. Não puxei o gatilho pessoalmente, mas sim, ordenei a sua morte. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos meus. Isso te assusta? Faz-te querer fugir? Sim, admiti, mas ainda estou aqui. Por quê? Não sei. Admitir a verdade parecia um fracasso. Talvez seja porque estou cansada de fugir. Ou talvez seja porque, apesar de tudo, me sinto mais segura contigo do que em qualquer outro lugar. Ou talvez seja porque estou quebrada o suficiente para me sentir atraída pelo perigo. Tu não estás quebrada. Tu estás a curar-te. Ele levantou-se e estendeu-me a mão. Eu vou proteger-te enquanto isso acontece. Agora vem. O Marco está à tua espera para te levar para o trabalho. O restaurante já estava cheio quando cheguei. A correria da manhã estava lá a todo vapor. A Sheila colocou-me a trabalhar imediatamente e eu rapidamente entrei no ritmo. Tomei pedidos, servi café e equilibrei pratos nos braços. Parecia normal e tranquilizador. Uma lembrança de que ainda conseguia funcionar no mundo real. Mas essa normalidade foi destruída na hora do almoço quando o Nico entrou. Ele viu-me imediatamente, os olhos arregalando-se ao reconhecer-me. Ele sentou-se numa cabine e esperou até que eu me aproximasse com o meu bloco de notas a tremer nas mãos. Bem, bem, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. A nova funcionária da Sheila. Não sabia que virias. O que posso servir? A minha voz estava firme. Informação profissional. Ele recostou-se estudando-me. Ouvi dizer que moras no prédio do Salvatore. Na verdade, ouvi dizer que moras no apartamento ao lado do dele. É verdade? O meu estômago deu um salto. Não sei do que está a falar. Não se faça de burra. O mundo é pequeno, querida. As pessoas falam e estão muito interessadas na nova amiga de Dante Salvatore. Ele disse a palavra como se fosse suja. A questão é, você é apenas uma vizinha ou é algo mais? Sou apenas uma empregada de mesa a tentar fazer o meu trabalho. É tudo. Mas não acho que seja tudo. Ele pegou no telemóvel e mostrou-me uma foto. Era de mim e do Dante a sair do restaurante ontem à noite. Com a mão dele nas minhas costas e nós a olharmos um para o outro com uma intimidade que não podia ser negada. Estás a dormir com ele. Isso não é da tua conta. Mas é quando afeta o equilíbrio de poder nesta cidade. Ele inclinou-se para a frente. Salvatore e Castellano temos um acordo. Os territórios são respeitados. Mas tu estás a trabalhar aqui, no nosso território. Bem, que se lixe ele. Isso sugere que talvez as linhas estejam a ficar confusas. Não estou a enviar nenhuma mensagem.
Só estou a tentar ganhar a vida. Então, devias ter escolhido um restaurante diferente. Ele levantou-se e deixou dinheiro na mesa. Diz ao Salvatore que o senhor Castellano quer uma reunião no lugar de sempre esta noite. E diz-lhe para trazer a sua nova mascote. Estamos todos muito curiosos sobre ela. Ele saiu e eu fiquei ali, a tremer. O bloco de notas estava amassado na minha mão. Era exatamente isso que eu temia. Ser apanhada no fogo cruzado de algo maior e mais perigoso do que eu. Liguei para o Dante da cozinha, com a voz pouco acima de um sussurro, e contei o que tinha acontecido. A resposta dele foi imediata e direta. Terminaste por hoje. O Marco vai buscar-te daqui a 10 minutos. Arruma as tuas coisas. O meu turno acabou. Eu trato disso. Ele fez uma pausa. Emma, fizeste a coisa certa ao ligar-me. Obrigado por confiares em mim. A linha caiu. A Sheila encontrou-me nas traseiras, já a desamarrar o meu avental. Problemas? Desculpa, tenho de ir. Não queria trazer isto para a tua porta. Ela sorriu tristemente. Querida, os problemas já estavam à minha porta. Tu és apenas o capítulo mais recente. Ela colocou algo na minha mão. Aqui estão $200 em notas novas pelas horas que trabalhaste e um pouco mais. Tu vais precisar. Não posso. Tu podes e vais. Agora vai. Emma, tem cuidado com o Salvatore. Ele não é como os outros homens. Quando ele decide que tu és dele, não há volta a dar. Guardei o dinheiro no bolso e fugi, saindo para a rua no momento em que Marco parava o carro. A viagem de volta para o apartamento foi silenciosa. A minha mente a mil com possibilidades e medos e a crescente percepção de que eu tinha trocado uma armadilha por outra. Mas quando chegamos, Dante estava à espera no átrio. A expressão no seu rosto quando me viu, alívio, fúria e possessividade, tudo misturado, fez-me prender a respiração. Estás bem? Ele me puxou para os seus braços e eu fui de boa vontade, precisando da sua força. Eles te machucaram? Te ameaçaram? Não, eles só conversaram e fizeram perguntas. Nico é um tolo. Ele puxou as mãos para trás para emoldurar o meu rosto. Mas ele está certo sobre uma coisa. Eu devo comparecer a essa reunião hoje à noite. E tu virás comigo. Por quê? Porque eles já te viram. Eles sabem que tu existes. Tu és importante para mim. Se eu te deixar para trás, eles vão ver isso como um sinal de fraqueza e vergonha. Seria como se eu estivesse a tentar te esconder. Os olhos dele queimavam os meus. Mas eu nunca vou te esconder, Emma. Tu és minha. Vou mostrar ao mundo que vou proteger o que é meu. Eu não quero ir a uma reunião da máfia. Eu sei. Mas tu precisas ir. Eu juro que vou te manter segura. Ninguém vai tocar em ti. Ninguém vai fazer-te mal. Os seus lábios roçaram a minha testa. Confia em mim, Picolola. Só desta vez. Confia em mim e que Deus me ajude. Eu confiei. Bloco 5. A reunião foi realizada num armazém nos arredores da cidade. O tipo de lugar onde gritos não seriam ouvidos e sangue poderia ser lavado do chão de cimento. Sentei-me no banco de trás do carro de Dante, vestindo um vestido preto simples que ele tinha mandado entregar no meu apartamento. Uma armadura cara e elegante disfarçada de roupa. As minhas mãos não paravam de tremer. Respire, Picolola, disse Dante ao meu lado, com a mão a cobrir a minha. Eles não vão fazer-lhe mal. Eu incendiaria esta cidade antes de deixar isso acontecer. Isso não é tão reconfortante quanto pensa. Os seus lábios se curvaram. Talvez não, mas é a verdade. Marco entrou no armazém e eu vi os outros carros que já estavam lá. SUVs pretos e sedãs caros. Veículos que gritavam dinheiro e poder. Homens de fato estavam de guarda, as mãos descansando casualmente perto das suas armas escondidas. Este era o mundo real. Este era o mundo em que Dante vivia. Era o mundo em que eu tinha entrado por acidente. Ou talvez não fosse um acidente. Talvez fosse o destino. Como ele havia dito, Dante ajudou-me a sair do carro com a mão firmemente na minha cintura enquanto caminhávamos para dentro. O armazém estava vazio, exceto por uma longa mesa no centro com cadeiras dispostas em ambos os lados, como se fosse algum tipo de negociação perversa. De um lado estavam os homens de Dante, Marco e outros que eu não reconhecia. Do outro lado estavam os homens que eu supunha serem os Castellanos. E à cabeceira da mesa estava o próprio Salvatore Castellaniano, mais velho que Dante, talvez com 60 anos, cabelos grisalhos e um rosto que já fora bonito, mas agora estava profundamente marcado por anos de violência.
Os seus olhos frios acompanharam a nossa aproximação, fixando-se em mim com um olhar avaliador que me deu arrepios. Salvatore, disse Dante com voz cordial, mas com um tom de aço. Obrigado por concordar em se encontrar comigo, Dante. A voz de Castelaniano era áspera, com o tom rouco de um fumador. Vejo que trouxe a rapariga. Ótimo! Eu estava curioso. Emma está sob a minha proteção. Ela não está envolvida nas nossas discussões de negócios. Não, disse Castiano, sorrindo e mostrando dentes demais. Então por que está ela a trabalhar num dos seus estabelecimentos? Por que está ela a viver no seu prédio e a dormir na sua cama? Parece-me que ela faz parte dos nossos negócios. A mão de Dante apertou as minhas costas, avisando-me para ficar calado. Emma precisava de trabalho. Ela encontrou emprego por conta própria. Isso afeta o nosso acordo? Castellano recostou-se e tirou um charuto. Sabe, eu ouço coisas, Dante. Ouvi dizer que o seu pai não está bem de saúde. Ouvi dizer que o seu irmão está a ficar ambicioso e quer expandir-se para outros territórios. Ouvi dizer que você está distraído, focado numa mulher em vez de nos negócios. Ele acendeu o charuto e observou a fumaça subir em direção ao teto. Isso me faz questionar se o nosso acordo ainda serve aos meus interesses. Ele serviu aos interesses de ambos por 5 anos. Nada mudou. Tudo mudou, disse Castellano, apontando para mim. Essa rapariga, o que ela é para ti? Uma distração, uma fraqueza ou algo mais? Ela é minha. Isso é tudo o que precisas de saber, disse Dante simplesmente. Ela vale a pena morrer por ela? A pergunta pairou no ar como fumo. Senti Dante ficar tenso ao meu lado e os homens à nossa volta a mexerem-se com as mãos, a dirigirem-se para as armas. Isto poderia degenerar em violência em segundos e eu ficaria presa no meio. A Emma vale qualquer preço que eu decida pagar, disse Dante calmamente. Mas não chegará a esse ponto. Somos homens razoáveis. Podemos chegar a um entendimento. Podemos? Castelhano levantou-se e percebi que, embora fosse mais baixo do que Dante, era de alguma forma mais ameaçador. Ele contornou a mesa e parou diretamente à minha frente. O que dizes, rapariga? Vales a pena morrer por ti? A minha voz saiu como um sussurro. Limpei a garganta e forcei a voz. Não quero que ninguém morra por mim. Só quero viver a minha vida em paz. Paz. Ele riu, a sua voz desprovida de humor. Não há paz nesta vida, rapariga. Apenas poder e a ilusão de segurança que ele proporciona. Ele olhou para Dante. O teu pai compreendia isso. Ele construiu um império com base nessa compreensão. Mas tu tens qualidades suaves, sentimentais e perigosas no nosso mundo. O meu pai está a morrer, disse Dante secamente. Dentro de alguns meses, estarei a liderar a família. E quando isso acontecer, vou lembrar-me desta conversa. Vou lembrar-me de quem ficou do meu lado e de quem questionou a minha força. A ameaça era clara. Castellano ouviu, considerou e acenou com a cabeça lentamente. Muito bem, a rapariga pode trabalhar onde quiser, mas deve usar a tua proteção publicamente. Um anel, talvez. Algo que deixe claro que ela é tua. Assim, não haverá confusão ou perguntas sobre territórios ou lealdades. Feito. A resposta de Dante foi imediata. Deves-me um favor por ter sido chamado quando eu quiser. Dante hesitou. Um favor de um chefe da máfia para outro pode significar qualquer coisa. Assassinato, traição, guerra. Mas quando ele olhou para mim e viu o medo que eu não conseguia esconder, sua expressão suavizou-se. Combinado. Dentro do razoável. Dentro do razoável. Castiano repetiu divertido. Você é brando, mas temos um acordo. Ele estendeu a mão, que Dante apertou para selar o acordo. Saímos rapidamente depois disso, e eu não respirei direito até estarmos de volta ao carro e o armazém ter desaparecido atrás de nós. Um anel? Eu disse finalmente. Você prometeu a ele que me daria um anel. Um anel de noivado? Sim, ou algo semelhante para passar a mensagem. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Meu coração parou. Mandei fazer isso para você hoje. Depois do que aconteceu no restaurante, eu sabia que isso iria acontecer. Ele abriu a caixa, revelando um lindo anel. Uma aliança simples de platina com um único diamante. Elegante e discreto. Não era ostentoso nem uma reivindicação de propriedade, mas uma promessa de proteção. Não posso pedir-te em casamento. Ainda não.
Mal nos conhecemos e tu ainda estás a recuperar do homem que te magoou. A sua voz era gentil. Mas posso pedir-te para usares isto e deixar-me proteger-te publicamente. Quero o direito de me colocar entre ti e qualquer pessoa que queira fazer-te mal. Isto é uma loucura. Só nos conhecemos há 3 dias e, no entanto, aqui estamos nós. Ele pegou na minha mão, passando o polegar pelos meus nós dos dedos. Não estou a pedir o teu amor, Emma. Também não estou a pedir a tua confiança, embora espere conquistá-la. O que estou a pedir é tempo, a oportunidade de te mostrar quem eu sou e o que posso oferecer. Estou a pedir permissão para te manter em segurança enquanto decides se vale a pena continuarmos. Olhei para o anel, depois para o rosto dele e para a sinceridade nos seus olhos escuros. Era uma loucura e uma imprudência. Tudo o que eu jurei evitar depois do Marcos. Mas também era a primeira vez em anos que me sentia verdadeiramente segura. A primeira vez que alguém me perguntou o que eu queria, em vez de simplesmente tomar. A primeira vez que me senti vista, valorizada e protegida sem ser possuída. Apenas proteção, sussurrei. Não posse. Nunca posse. Não és uma coisa para ser possuída, Emma. És uma mulher para ser amada. Ele tirou o anel da caixa. Mas não vou mentir e dizer que não te quero. Que não te desejo. Penso em como seria ter-te total e completamente, em todos os aspectos que importam. O meu coração disparou com as suas palavras e a promessa nos seus olhos. Se eu usar isto, o que significará? Significa que estás sob a minha proteção. Significa que qualquer pessoa que te magoe terá de responder perante mim. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Significa que és minha para proteger e que és minha para confiar, se assim o desejares. Estendi a mão e ele deslizou o anel no meu dedo. Encaixou perfeitamente, é claro, como se tivesse sido feito para mim e como se isso sempre tivesse sido destinado a acontecer. Estou com medo, admiti. Eu sei, mas vou provar-te que esse medo é desnecessário. Eu não sou ele. O amor não precisa de doer quando chega. Já estás a falar de amor. Eu sou italiano. O seu sorriso era genuíno e caloroso. Não sabemos fazer nada pela metade. As semanas seguintes foram um estudo em contradições. Dante era possessivo, mas nunca controlador. Protetor, mas nunca sufocante. Ele dava-me espaço quando eu precisava e abraçava-me quando eu não percebia que precisava. Ele apresentou-me ao seu mundo. O delicado equilíbrio de poder, as regras tácitas e o preço da segurança numa cidade fundada na violência. Lentamente e com cuidado, comecei a confiar nele. Deixei de trabalhar no restaurante depois que Sheila o vendeu para Dante, embora ele insistisse que era apenas uma jogada comercial inteligente. Em vez disso, ele me arranjou um emprego como gerente de contabilidade em um de seus restaurantes, aproveitando o diploma em contabilidade que eu nunca tinha mencionado, mas que ele de alguma forma descobriu. O trabalho era legítimo, o salário era bom, e eu estava cercada por pessoas que sabiam que eu estava sob a proteção de Dante. Ninguém me tocava. Ninguém sequer olhou para mim de forma errada. Marcos tentou me encontrar 2 vezes. Na primeira vez, os homens de Dante o interceptaram nos limites da cidade e o mandaram de volta para Ohio com o nariz quebrado e uma mensagem clara. Na segunda vez, o próprio Dante fez uma visita a Marcos. Marcos nunca me contou exatamente o que foi dito naquela conversa, mas ele nunca mais tentou. Os pesadelos que me atormentavam há meses finalmente começaram a desaparecer. 3 meses depois de me mudar para aquele apartamento, fugindo de um monstro apenas para encontrar outro, Dante levou-me de volta ao armazém. Desta vez, porém, estava vazio, exceto por nós. "Por que estamos aqui?" perguntei, minha voz ecoando no espaço cavernoso. "Porque foi aqui que viste quem eu realmente sou." Ele respondeu, puxando-me para perto. "Onde viste a violência e o perigo, e mesmo assim escolheste ficar. Eu queria mostrar-te uma coisa." Ele levou-me até ao fundo do armazém, onde havia uma porta que eu não tinha notado antes. Atrás dela havia um escritório lindamente renovado, com janelas com vista para a água. Havia uma secretária e estantes, e tudo o que eu poderia precisar. "O que é isto?" perguntei. "Seu, se quiser", respondeu ele. Ele encostou-se à secretária e observou-me a explorar. "Estou a expandir-me para negócios legítimos, restaurantes, imobiliária e construção.
Preciso de alguém em quem confie para gerir as finanças e manter tudo limpo e legal. Preciso de alguém inteligente e capaz que compreenda os dois lados do meu mundo. Está a oferecer-me um emprego? Estou a oferecer-lhe uma parceria e um papel na criação de algo melhor do que o meu pai construiu. Ele aproximou-se, colocando as mãos na minha cintura. Estou a oferecer-lhe um futuro, Emma. Comigo, se quiser. Ainda tenho medo às vezes, sussurrei. Ainda acordo com medo. Ainda recuo com movimentos repentinos. Eu sei, disse ele. Passarei todos os dias a provar que estás segura, que sou diferente e que o que existe entre nós é real, disse ele, gesticulando entre nós. É real, não é? Olhei para ele, esse homem bonito e perigoso que se tornou a minha salvação. Eu não imaginei isso. É muito real, amore. Ele segurou meu rosto, seu polegar acariciando minha bochecha. Eu te amo, Emma Richardson. Eu te amo desde que você olhou para mim naquele corredor, mostrando medo e desafio em partes iguais. Mesmo quando precisava, você recusou minha ajuda. Desde que me mostrou que força não é a ausência de medo, mas a escolha de continuar apesar dele. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Eu também te amo. Deus me ajude. Eu também te amo. Ele me beijou então, e não foi nada parecido com aquele primeiro beijo gentil. Este era posse e promessa, exigência e devoção. Todos os sentimentos que tínhamos reprimido foram finalmente liberados. Eu o beijei de volta, com igual fervor, minhas mãos agarradas em seus cabelos e meu corpo pressionado contra o dele. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade e a tremer de um desejo, necessidade e amor que pareciam grandes demais para serem contidos dentro da nossa pele. Casa comigo, disse ele. Não por proteção, não por aparência. Casa comigo porque me amas, porque queres uma vida comigo. Porque acreditas, tal como eu, que somos melhores juntos do que separados. Sim. A palavra saiu fácil e naturalmente, como se estivesse à espera na minha garganta o tempo todo. Sim, vou casar contigo. Ele me beijou novamente, mais gentilmente desta vez. Passarei o resto da minha vida garantindo que nunca te arrependas desta escolha. Sei que não te arrependerás. 6 meses depois, eu estava numa pequena igreja, cercada por flores, velas e pessoas que se tornaram minha família. O Dante esperava no altar com um fato perfeitamente ajustado. Os seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas enquanto eu caminhava em direção a ele. O Marco entregou-me. O seu rosto marcado por cicatrizes estava gentil enquanto colocava na minha mão na do Dante. Cuida dela, chefe, murmurou ele. Ela é boa para ti. Eu sei, disse o Dante sem tirar os olhos dos meus. Ela é tudo. A cerimônia foi simples e os votos foram tradicionais. Mas as promessas que fizemos foram tudo menos isso. Prometemos proteger-nos um ao outro, construir uma vida juntos e enfrentar a escuridão unidos. Prometemos escolher o amor em vez do medo, a confiança em vez da dúvida e a cura em vez do esconderijo. Quando o padre nos declarou casados e Dante me beijou com uma ternura que fez a multidão reunida suspirar, eu soube que finalmente tinha encontrado aquilo que sempre procurei. Não segurança do mundo, mas segurança com alguém que compreendia que o mundo era perigoso e mesmo assim me amava. Alguém que via as minhas cicatrizes e a minha força e queria ambas as coisas. Alguém que me fazia sentir poderosa em vez de impotente e protegida em vez de possuída. A recepção foi realizada no restaurante favorito de Dante, onde ele me levou para jantar pela primeira vez. Dançamos sob luzes cintilantes, rodeados por pessoas que nos desejavam felicidades. Pela primeira vez na minha vida, senti-me genuinamente feliz. Em que estás a pensar? Murmurou Dante ao meu ouvido enquanto dançávamos ao som da música. Mudei-me para aquele apartamento para me esconder de um monstro. E em vez disso encontrei um homem. Eu disse-lhe que, às vezes, a coisa mais assustadora que podemos fazer é parar de fugir e deixar-nos ser encontrados. Estás feliz por teres sido encontrado? Olhei para ele, aquele homem complicado, perigoso e bonito que se tinha tornado o meu tudo. Todos os dias, ele me girava nos seus braços e eu ria, com uma risada pura e espontânea. A cidade fervilhava à nossa volta com a mesma violência e perigo de sempre. Mas ali, nos braços de Dante, usando o seu anel, o seu nome e o seu amor, eu finalmente estava realmente segura. Não porque o mundo tivesse mudado,
mas porque eu tinha mudado. Aprendi que o amor não tem de doer, a proteção não tem de ser uma jaula. A força assume muitas formas, incluindo a força para confiar novamente. Saímos da recessão mais cedo, escapando como adolescentes, com a mão dele na minha, enquanto caminhávamos para o carro. A noite estava fresca e clara, com estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Para onde vamos? Perguntei. Para casa, respondeu ele simplesmente. Para começarmos a nossa vida juntos. Para casa. Não para o apartamento onde eu me escondia. Não para o armazém onde eu conhecia o mundo dele. Mas para a cobertura que ele comprou para nós. Um espaço construído com amor, em vez de medo. Enquanto dirigíamos pelas ruas da cidade, pensei na mulher que eu era 3 dias depois de me mudar para aquele apartamento. Aterrorizada, destruída e sozinha. E pensei na mulher que eu era agora, amada, protegida e completa. A jornada entre essas duas versões de mim mesma tinha sido assustadora e linda, e absolutamente valeu a pena. Às vezes, quando você para de fugir do seu passado, você corre direto para o seu futuro. Às vezes, esse futuro oferece proteção, amor e a chance de construir algo lindo a partir das cinzas do que foi. Eu aceitei aquela mão. Eu aceitei aquela chance e nunca olhei para trás.